Fala, professor e estudante. Tudo bem com vocês? No nosso artigo dessa semana, vamos ver o seguinte: será que as gordurinhas do meu corpo respondem de maneira diferente ao exercício? Como, por exemplo, após eu fazer o exercício, será que as gordurinhas do meu tríceps respondem de maneira diferente das gordurinhas da minha escápula? É isso que a gente vai ver hoje, tá? Então, aqui na tela do computador, eu tenho a revista no qual o artigo foi publicado, o título do artigo, os autores e a data de publicação. Lembrando que para acessar esse artigo, o link vai estar na descrição do vídeo. Bora para o paper. Bom, a primeira página aqui é um resumo esquemático, bem interessante, tá? Dizendo o que foi feito de forma resumida, e aqui os highlights, tá? É um resumo, só que em forma de figura, beleza? E aqui depois tem um resumo normal. E aí, a estrutura desse artigo é um pouco diferente daquelas que estamos acostumados, tá? Então eu vou ir, voltar, subir, descer, mas nada que altere aqui o nosso entendimento. Na verdade é para ficar mais didático, tá? E a minha análise vai ser como um todo em relação à gordura, tá? Que eu já vou mostrar para vocês aqui. Existem várias regiões que foram retiradas aí os pedacinhos de gordura, tá? Dos ratos. E aí cada região ali pode ser tecido branco de gordura ou o tecido marrom de gordura. Então eu vou fazer uma análise de forma geral, tá bom? O pessoal da bioquímica aí, ou o pessoal que quiser saber mais cada região direitinho, sugiro a leitura do artigo, beleza? Por completo. Então, na introdução aqui ele começa falando o que é cada tecido de gordura, tá? Depois ele fala aí dos locais de cada tecido de gordura, a divisão entre eles, e aí eles falam o seguinte: olha, tem algumas evidências aí de que o exercício, os tecidos de gordura não respondem de maneira igual quando a gente submete os sujeitos, a amostra, enfim, aos exercícios. E aí a gente quer saber mais a respeito disso. Então, foi isso aí que os autores propuseram a fazer, tá certo? E os materiais e métodos deles estão nos materiais suplementares. Deixa eu pôr aqui, tá mais para baixo um pouquinho. Aqui é o próximo. Aí. Então, eles pegaram aqui 6 ratinhos, tá? Que tinham aí 10 semanas, todos homens, e dividiram em dois grupos, o grupo sedentário e o grupo exercício. E aí, cada rato tinha sua própria jaulinha e tinha sua própria roda de correr. No caso, a roda de correr era só do grupo que fazia exercício. O grupo sedentário não tinha roda de correr. Mas ambos os grupos, cada rato tinha sua gaiolinha, tá? E aí eles foram expostos aí à temperatura ambiente, um ciclo de 12 horas de luz e escuridão, tá? E aí os ratos que tinham a rodinha lá para eles correrem era de livre acesso, ou seja, o rato poderia correr por 2 horas, correr de manhã, de tarde, de noite, correr até cansar, enfim, tá? Era à vontade. E as análises nos ratinhos foram feitas em 3 momentos, com 5 dias, com 11 dias e com 3 semanas. A gente vai levar aqui a parte de 3 semanas, que foi todo o experimento, tá? E aí, nessa parte aí de 3 semanas, nesse T3 aí, a média de caminhada, de corrida dos ratinhos foi de 152 quilômetros, tá? Nesse período de 3 semanas. Aí depois do tempo estipulado, os ratinhos foram removidos, foram aí anestesiados, e aí removeram o que tinha que remover dos ratinhos antes, depois
os ratinhos foram sacrificados e removeu o que tinha que remover depois também, tá? Aí tem toda a análise bioquímica, histológica, como foi feito, as medidas exatas, tá? Para vocês que querem saber mais a respeito. E tem a análise estatística aí dos ratinhos, tá? Do que foi feito com os ratinhos. E aí a gente volta para cá, tá? Então, só para vocês terem uma ideia aqui, cada região aqui tinha uma nomenclatura, que é o CBAT, TRIWAT, ISWAT, ABAT, enfim. Então, cada tecido ali, ele dizia se era, aqui na figura, ele dizia pra gente se era tecido marrom ou tecido branco e de qual região era, tá? E como já era esperado aí, tá? Quem treinou tinha um total aí de tecido gordo menor, tá? Quando comparado aos indivíduos sedentários. Mas o que vale chamar a atenção de vocês numa análise, mais uma vez, geral, tá certo? Não vou entrar em cada tecido específico. É o seguinte, prestem atenção nisso aqui. Nesse tecido aqui, o glúteo 4 aqui, ó, não tem nenhum resultado, né? Beleza. A gente vai descer mais um pouquinho. Nesse tecido aqui, ó, glúteo 4, também não tem nenhum resultado, certo? Pois é, vamos descer mais um pouquinho. Nesse tecido aqui, ó, também glúteo 4, nada, né? Pois é. Nesse tecido aqui, também glúteo 4, nada, tá? E aí, cadê a outra figura? Aqui. Aí, nesse tecido aqui, a gente já tem uma diferença significativa aqui no glúteo 4, tá bom? Barrinha cor branca são indivíduos sedentários e barrinha cor preta são os indivíduos treinados. Ou seja, os indivíduos treinados tiveram uma maior expressão de glúteo 4, tá? E aí a gente desce mais um pouquinho, tá? Então, de 3, né, tecidos que a gente, de 4 que a gente viu, 3 não tinham, um tinha uma diferença significativa na expressão de glúteo 4. E quando a gente vê esse tecido aqui, a gente também vê a diferença significativa em glúteo 4 aqui, tá certo? Ou seja, quem treinou teve uma maior expressão de glúteo 4. E aí, a gente vê esse comportamento também na expressão da oxidação de ácidos graxos, tá bom? Então aqui, alguns mostraram diferença significativa, outros não, como se fosse no glúteo 4. Quero trazer o glúteo 4 porque ele é o mais conhecido por todos aí, né? Ou teoricamente deveria ser. E aí, tem a própria discussão dos autores, que eles fazem uma discussão voltada ali para a parte bioquímica, falam aí, de outros estudos, aí, falam um pouquinho da fisiologia, é bem interessante. E aí, os autores concluem aqui o seguinte, então, que cada gordurinha, como eu estou chamando, né, responde de forma específica e única a um estímulo fisiológico, tá? E por que que isso é importante? Eles já colocam aqui na própria conclusão. Se eles conseguirem definir a adaptação de cada gordurinha em resposta ao exercício, eles podem aí dar direcionamentos para novas terapias, para combater, por exemplo, a obesidade e doenças metabólicas, tá certo? Que são os principais males aí do nosso da nova era, vamos por assim, né? Juntamente com as doenças psicológicas, tá? Tem as limitações do estudo aqui, claro,
Vale ressaltar, o estudo foi feito em ratinhos. Talvez quando isso passar para seres humanos, os resultados podem ser diferentes, mas a gente tem que lembrar também que todos os estudos que a gente tem começou em ratinhos, tá certo? Então, talvez isso possa ser extrapolado, talvez não. Só o que vai dizer para a gente são futuros estudos, tá bom? Mas a gente já pode pensar de uma maneira diferente, tá certo? Tem o material suplementar ali, que eu mostrei para vocês ali na leitura, e as referências, tá certo? Aí, e aqui embaixo também, quando você baixa o artigo todo, já tem um material suplementar, mas eu prefiro baixar de forma isolada. Beleza? Então, vamos ali para finalizar a nossa leitura. Então, a gente conseguiu ver aqui que nesse estudo as nossas gordurias respondem de maneira diferente aos estímulos, tá certo? E isso pode ser bom, como os próprios autores falaram, se a gente conseguir ter saber qual exercício é melhor para cada região, ou qual exercício ali melhor no sentido de expressão de, por exemplo, a GLUT4, para poder direcionar tratamentos como para a diabetes tipo 2, por exemplo, para combater a obesidade. Então, vamos, por exemplos aqui, vamos supor que o exercício X eu consiga aí, liberar mais GLUT4. Então, vou pegar uma pessoa, uma criança, um jovem, enfim, que tem histórico familiar de diabetes tipo 2 ou de obesidade, e aí eu vou botar ele para fazer esse exercício X, tá certo? Que aí com isso eu posso diminuir o risco, a chance, ou a probabilidade, como queiram chamar, ou até prevenir daquela pessoa, daquele sujeito, de desenvolver diabetes tipo 2 ou ele venha a desenvolver obesidade. Beleza? Valeu!